Então, o que é a receita bruta do contribuinte optante do Simples Nacional? Nós temos que compreender que nós temos duas modalidades de receita. Aquelas que estão relacionadas com a atividade afim da empresa e aquelas outras atividades que são alheias à atividade afim da empresa. No conceito de receita bruta, para fins de cálculo do Simples Nacional, nós temos que considerar que a receita é o resultado auferido em função do serviço prestado, da revenda do produto, da revenda da mercadoria adquirida de terceiro. E esse resultado, ele não inclui vendas canceladas, devoluções de vendas, descontos incondicionais concedidos, o IPI, o imposto devido pelo contribuinte substituto tributário. O que são os descontos incondicionais concedidos? São aqueles descontos que vêm destacado na nota fiscal e que ele não depende de uma condição para ocorrer esse desconto. Então, receita bruta do optante do Simples Nacional é o produto da atividade afim, ou seja, prestação de serviço, venda de produtos ou venda de mercadorias adquiridas de terceiro. Qual que é a diferença de venda de produtos e venda de mercadoria adquirida de terceiro? Venda de produtos caracteriza as vendas de produção própria e que estão sujeitas ao imposto sobre produtos industrializados. Enquanto que a venda de mercadorias corresponde à revenda de mercadorias adquiridas de terceiro, ou seja, que não foram industrializadas por aquele contribuinte. Considerando toda essa receita da atividade afim da empresa, nós vamos excluir as vendas canceladas, as devoluções de vendas, os descontos incondicionais concedidos, o IPI e o ICMS devido pelo substituto tributário. Bom, quando se fala de substituição tributária, dois conceitos importantes que nós temos que ter. Existe o substituto tributário e o substituído tributário. O substituído tributário é aquele que transfere a responsabilidade ao seu fornecedor para que este faça a retenção do ICMS devido e cumpra com a obrigação de fazer o recolhimento da guia. O substituído tributário, ele está numa cadeia maior. A substituição tributária, ela pode ocorrer lá no industrial, no importador, no distribuidor, no atacadista e chega no varejista. O varejista, ele é o substituído tributário, porque ele paga o ICMS ou o PIS ou a COFINS quando ele compra o produto para revender. No entanto, quando ele vende, ele não vai ser mais contribuinte do ICMS. Anteriormente, nós temos uma outra cadeia produtiva, em que essa cobrança da substituição tributária, ela vai ocorrendo até chegar no comércio varejista. A diferença é que o substituto tributário, quando ele vende, ele vai pagar o ICMS próprio, e vai fazer a retenção do ICMS, ou do PIS, ou da COFINS, para recolher aos cofres públicos. O substituído tributário, então, ele transfere a responsabilidade para o substituto tributário, porque quando ele vender, ele não vai pagar nem ICMS, nem PIS, nem COFINS. Bom, como que eu sei se a mercadoria está na substituição tributária? Considerando PIS e COFINS, assim como também o ICMS, nós devemos atentar para o MCM. O MCM é que nos orienta se a mercadoria está na substituição tributária. Bom, quando se trata do ICMS, nós temos que atentar para a legislação por meio dos protocolos e convênios
entre as unidades federativas para saber se a mercadoria está na substituição tributária ou se ela está na substituição tributária no território nacional, e essa mercadoria tem que ter o SEST, que é o código específico da situação tributária. Anteriormente, cada estado legislava sobre substituição tributária do ICMS, era um embaralhado de normas e de protocolos e de acordos. No entanto, em 2018, por meio do CONFAS, que é o Conselho Fazendário, então criou-se um procedimento uniforme em que o Estado não é obrigado a aderir à substituição tributária, mas ele também só pode aderir à substituição tributária se as mercadorias estiverem arroladas nos protocolos do Conselho Fazendário e essa mercadoria possuir um SEST, que é o código específico da situação tributária. Então, isso facilitou para nós identificar se a mercadoria está na substituição tributária. Mas para a gente falar especificamente disso, nós teríamos que fazer um outro curso. Mas vamos considerar o seguinte: se eu sou uma empresa optante do Simples Nacional, eu sou um substituído tributário, ou seja, eu vendo só para consumidor final, quando eu for fazer o cálculo da guia do Simples Nacional, eu tenho que excluir da base de cálculo do ICMS ou do PIS e da COFINS a receita que está na substituição tributária, tendo em vista que o substituído tributário paga todos os impostos quando ele compra. Quando ele vende, ele fica sujeito à alíquota zero. Razão pela qual tem que excluir essa receita da base de cálculo do ICMS ou do PIS e da COFINS. Diferentemente, o substituto tributário, como ele assume a responsabilidade tributária, ele paga o seu ICMS próprio, o seu PIS e sua COFINS, e ainda faz a retenção do destinatário, que é o comércio varejista, considerado substituído tributário. Então, ele vai continuar pagando o imposto próprio e em guia separada ele vai aplicar a substituição tributária do ICMS. Razão pela qual o ICMS devido por substituição tributária não está incluso no Simples Nacional. Então, pois bem, de regra geral, água, refrigerante, cervejas, chopps estão na substituição tributária do ICMS, do PIS e da COFINS. Quando eu vou apurar a minha guia do Simples Nacional, lá no portal do PGDAS, ele pergunta se tem mercadoria com e sem substituição tributária. Então, a gente tem que marcar os flags conforme a receita auferida pelo contribuinte, porque aquela receita auferida que já estiver sido pago na compra os impostos por substituição tributária, logo o optante do Simples Nacional, quando fizer as vendas, ele fica sujeito à alíquota zero e não irá pagar o ICMS ou o PIS e a COFINS novamente. E, pela experiência que eu tenho de diversos planejamentos tributários que eu já fiz, às vezes o profissional não leva em consideração o CST do ICMS, do PIS e da COFINS e tributa 100% novamente, o que fica um recolhimento indevido, uma vez que esse contribuinte já pagou toda a carga tributária quando ele comprou a mercadoria para revenda. Então, sempre que a gente trabalha com receitas que apresentam tributação normal ou substituição tributária, nós devemos segregar a receita mensal auferida com base no regime de tributação do ICMS, do PIS e da COFINS, para que a gente não tribute novamente essa receita dentro do Simples Nacional.